Com a tensão subindo rapidamente na Ucrânia, um confronto entre os Estados Unidos e a Rússia é mais provável do que nunca. Mas como seria isso e como esses dois pesos pesados militares se comparam? Se a Rússia e os Estados Unidos entrarem em conflito, é melhor que qualquer pessoa pego em seu caminho não fique sob os pés desses dois titãs militares. Os Estados Unidos continuam sendo a principal superpotência militar do mundo, mas a Rússia se mantém firme no segundo lugar, superando por pouco a estrela em ascensão da China. Na Rússia, sanções incapacitantes sobre a anexação da Crimeia deixaram a Rússia seca por quase uma década e foi um desastre econômico absoluto para a nação. Não só a economia russa, criticamente enfraquecido, mas as sanções e a estagnação levaram a uma lenta, mas constante fuga de cérebros, de talentos russos para fora do país. Profissionais, empresários, acadêmicos e artistas russos estão migrando para fora do país e buscando melhores oportunidades na Europa ou nos Estados Unidos. A falta de uma economia diversificada é uma vulnerabilidade incapacitante para a Rússia, e a queda global dos preços do petróleo só tornou os problemas econômicos ainda piores para a nação. Isso se traduziu diretamente em um declínio acentuado nas capacidades militares, à medida que os orçamentos encolhem e as substituições planejadas para equipamentos envelhecidos não se materializam. Lentamente, mas seguramente, a lacuna nas capacidades tecnológicas entre a Rússia e os Estados Unidos está crescendo. Os Estados Unidos têm seus próprios problemas financeiros, vendo a pior inflação em 40 anos. Com os aumentos das taxas de juros chegando em 2022, a economia americana certamente sentirá o aperto à medida que os investidores apertam seus cordões à bolsa. No entanto, a economia americana permanece forte e bem diversificada, deixando-a muito menos vulnerável a disrupções econômicas do que a Rússia, seja essa disrupção proveniente de mudanças sociais, tecnologia ou guerra. Mas o que os números dizem sobre uma possível guerra entre os dois pesos pesados? A população importa em uma guerra prolongada, sem população não há reforços, e uma economia é muito mais vulnerável ao recrutamento em massa e baixas. Os Estados Unidos têm uma população de 334.998.000, contra 142.321.000 da Rússia, o que dá aos Estados Unidos uma vantagem de 2 horas e 1 minuto na população. No entanto, isso é apenas parte da história, porque o envelhecimento da população da Rússia só torna suas desvantagens ainda piores em comparação com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aproximadamente 147.399.000 recrutas potencialmente disponíveis para combater um conflito brutal de vários anos, enquanto a Rússia tem apenas 69.737.000. Desses recrutas em potencial, no entanto, aproximadamente 122.274.000 estão aptos para o serviço de combate nos Estados Unidos, enquanto na Rússia apenas 46.681.000 recrutas em potencial estão aptos para o combate. Todos os anos 4,4 milhões de jovens americanos atingem a idade militar, mas a crise populacional da Rússia faz com que apenas 1,3 milhão de jovens atinjam a idade militar. Ambas as nações estão experimentando um declínio nas taxas de natalidade, com a taxa de natalidade dos Estados Unidos em 1,70 e a da Rússia em 1,50. Isso está abaixo da taxa de natalidade de 2,1 necessária para sustentar uma população, mas os Estados Unidos continuam com uma taxa de crescimento populacional positiva graças a quantidades saudáveis de imigração. A Rússia, por outro lado, está passando por um declínio populacional. Em termos simples, se as duas potências se envolverem em um conflito de baixas em massa que se estende por vários anos, a Rússia será exaurida muito antes dos Estados Unidos. Uma guerra moderna, no entanto, provavelmente será muito rápida e brutal para que as tendências populacionais determinem um vencedor, mesmo que não se torne nuclear. É por isso que o que mais importa é o número de funcionários que ambos os países podem reunir meses após o início das hostilidades. Os Estados Unidos entram em um conflito potencial com 1.390.000 militares, enquanto a Rússia mantém uma força ativa de 850.000. A diferença é impressionante, com as Forças Armadas dos Estados Unidos quase 2 vezes maiores que as Forças Armadas russas, dando aos Estados Unidos uma vantagem numérica imediata. Outra vantagem de que os Estados Unidos desfrutam é uma força de combate profissional totalmente voluntária, enquanto a Rússia teve que cancelar os planos de transição para uma força totalmente voluntária devido a problemas econômicos e orçamentos reduzidos. No entanto,
A Rússia percorreu um longo caminho desde quando suas forças armadas eram compostas principalmente por recrutas, e hoje apenas cerca de 30% das forças armadas russas são recrutadas, ou cerca de 225 mil. A desvantagem ainda é significativa. Um militar profissional, totalmente voluntário, tem mais probabilidade de reter indivíduos altamente treinados, que com o tempo transitam para cargos de liderança sênior. Isso preenche os escalões superiores de uma força totalmente voluntária com veteranos experientes, que fazem toda a diferença nas operações de combate. Um militar recrutado, no entanto, luta muito para reter indivíduos a longo prazo, levando a problemas de veterano e falta de um núcleo de comando bem testado. Não há uma maneira direta de medir a vantagem de um militar totalmente voluntário versus um parcialmente recrutado, mas ao longo da história os soldados voluntários superam rotineiramente os soldados recrutados, o que tornou os mercenários tão atraentes para as potências mundiais durante a maior parte da história humana. Os Estados Unidos, portanto, desfrutam de outra vantagem sobre a Rússia, embora essa vantagem tenha diminuído devido ao crescimento militar profissional da Rússia. Um componente crítico de qualquer exército, porém, é a força de sua força de reserva, especialmente na guerra moderna de alta intensidade que pode ver as forças regulares rapidamente tornarem o combate ineficaz. Os Estados Unidos mantêm uma força reservista significativa de 442 mil pessoas, contra 250 mil da Rússia. Em termos de reservistas, os Estados Unidos têm uma vantagem em número e treinamento. Os reservistas americanos recebem treinamento regular e até participam de desdobramentos de combate, tornando sua competência comparável às forças regulares de muitas nações. Isso não é um acidente, mas sim por design. Os Estados Unidos entendem profundamente que, em um conflito moderno de alta intensidade, enfrentarão perdas iniciais significativas e estão preparados para mitigar essa perda de capacidades por meio de uma forte força de reserva. Em comparação, o treinamento de reservistas russos tem sido historicamente regular, na melhor das hipóteses. Esforços para reter soldados veteranos com contratos de reservistas esperam compensar uma falta crítica de treinamento, mas no momento, as reservas russas simplesmente empalidecem em comparação com as reservas americanas em capacidades. A falta de treinamento também se estende às forças regulares russas, embora grandes saltos tenham sido feitos para aumentar a prontidão das tropas de combate. Grandes exercícios, no entanto, não são baratos e podem produzir muito desgaste no equipamento, algo que é uma preocupação crítica para um exército russo com equipamentos envelhecidos e com um orçamento limitado. Assim, embora as forças russas tenham sofrido um aumento nos exercícios militares na última década, elas ainda não conseguem corresponder ao ritmo de treinamento de suas contrapartes americanas. As forças aéreas russas também viram uma dramática redução no treinamento, com a maioria dos pilotos voando apenas entre 100 e 120 horas por ano. Os Estados Unidos estavam correspondendo a essa taxa até 2019, quando pressionaram por um aumento para uma média de 200 horas por ano. O envelhecimento das aeronaves militares em ambas as forças armadas está levando diretamente a um aumento vertiginoso nas despesas de manutenção, e as horas de voo estão ameaçadas de redução adicional para ambas as forças armadas. Grandes compras de F-35 e F-15 e F-18 de 4,5 geração pelos Estados Unidos, embora busquem substituir sua frota envelhecida, que tem uma idade média de 28 anos. A Rússia, por outro lado, está adquirindo jatos a um ritmo muito mais lento. Os Estados Unidos gastam 770 bilhões de dólares em suas forças armadas, enquanto a Rússia gasta 154 bilhões de dólares. No entanto, quando ajustado pela paridade do poder de compra, o orçamento de defesa russo está mais próximo de 170 bilhões de dólares, já que a Rússia compra grande parte de seus equipamentos de seus contratantes de defesa nativos. Os Estados Unidos ainda mantêm uma enorme vantagem, mas não tão grande quanto se poderia pensar, já que salários e benefícios são muito mais caros para os Estados Unidos do que para a Rússia. Ainda assim, em valor absoluto, a Bolsa dos Estados Unidos é exponencialmente mais profunda do que a Bolsa de Guerra russa, levando a uma proliferação muito maior de hardware. No ar, os Estados Unidos possuem uma frota de 13.247 aeronaves, mais de 3 vezes maior que a frota aérea da Rússia de 4.173. A frota de caças da América é 2 vezes maior que a da Rússia, com 1.957 aviões de caça contra os 772 da Rússia. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia têm quase o mesmo número de aeronaves de ataque. A única vantagem que o
T-72 desfruta sobre o Abrams é sua capacidade de disparar mísseis antitanque de seu cano, embora isso exija o T-72 para ficar parado enquanto guia seu míssil para o alvo, durante o qual um Abrams pode simplesmente sair do caminho ou matar o T-72. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos colocam uma forte ênfase na infantaria mecanizada, com os Estados Unidos colocando em campo 45.193 veículos blindados contra 30.122 da Rússia. Embora isso deixe os Estados Unidos mais capazes de repor as perdas, a Rússia ainda possui veículos blindados suficientes para fornecer ampla mobilidade e proteção à sua infantaria em uma batalha de atrito. Embora os números favoreçam os Estados Unidos, no entanto, há uma área em que a Rússia domina não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. E essa área é a artilharia. Dizem que a Rússia pode colocar artilharia suficiente para que, se tudo disparasse de uma vez, você sentiria as explosões do outro lado do mundo. E os números são realmente surpreendentes. A Rússia supera absolutamente os Estados Unidos em número de artilharia autopropulsada, com 6.574 plataformas contra 1.498 da América. A história permanece a mesma para a artilharia tradicional, com 7.571 obuses contra 1.339 dos Estados Unidos. A Rússia também tem uma vantagem de 3 para 1 na artilharia de foguetes, com 3.391 unidades contra 1.366 dos Estados Unidos. A diferença é um produto da geografia e das prioridades. A Rússia tradicionalmente teve que se preocupar em travar uma enorme batalha terrestre na Europa contra a OTAN, ou Ásia contra a China. A nação também teve que confrontar com a realidade de que, na batalha contra seu maior concorrente, os Estados Unidos, não podia contar com plataformas aéreas para fornecer apoio de fogo às tropas da linha de frente. Enfrentando um inimigo tecnologicamente superior, a Rússia colocou ênfase em tanques Abrams americanos de poder de fogo superior não importam muito se não puderem avançar devido a barreiras de artilharia russa. Os Estados Unidos, no entanto, por necessidade, mudaram a maioria de seus recursos de apoio de fogo para plataformas aéreas mais móveis. Como não enfrenta nenhuma ameaça de invasão ou grande conflito em seu próprio continente, a mobilidade é mais importante para os militares dos Estados Unidos. Com um foco maior em tecnologia, mobilidade e munições inteligentes, o apoio de fogo aéreo simplesmente faz mais sentido para as Forças Armadas dos Estados Unidos do que massas de artilharia que precisam ser transportadas milhares de quilômetros para qualquer zona de conflito. O apoio de fogo americano baseado no ar é muito superior mesmo. Para as massas de artilharia da Rússia entregar fogo efetivo no alvo, mas somente se as defesas aéreas russas puderem ser neutralizadas. Caso contrário, os soldados americanos podem se ver completamente sobrecarregados pelo maior corpo de artilharia do mundo. No mar, a Rússia opera uma frota maior do que os Estados Unidos, com 605 navios contra os 484 da América. No entanto, as capacidades da Marinha Americana superam em muito as da Marinha Russa, que historicamente tem sido a menos importante de seus ramos militares. As prioridades de financiamento refletem isso, e hoje a Marinha Russa está em sério declínio, operando em grande parte com equipamentos da era da Guerra Fria que raramente são atualizados. Os Estados Unidos atualmente operam 11 porta-aviões, com suas forças aéreas de porta-aviões por si mesmas maiores do que a maioria das frotas aéreas inteiras do país. A Rússia, em comparação, opera apenas um. E operar é um termo que estamos usando de maneira bastante vaga aqui, já que o almirante Kuznetsov é famoso por avarias. Um resquício da Guerra Fria, o Kuznetsov está em perpétuo estado de abandono, e seria incapaz de representar até mesmo uma ameaça moderada às forças dos Estados Unidos antes de ser destruído. No entanto, a poderosa frota de porta-aviões dos Estados Unidos é sua própria vulnerabilidade, com a Rússia desenvolvendo mísseis antinavio hipersônicos que apresentam um risco letal para o poder naval americano. Atualmente, os Estados Unidos não têm defesa contra essas armas, exceto para atacar e degradar ativos da cadeia de morte russa, como instalações de rastreamento de radar, nós de comunicação e satélites. Os Estados Unidos também operam 9 porta-aviões menores para apoiar operações de assalto anfíbio, enquanto a Rússia carece completamente dessa capacidade. As operações anfíbias provavelmente não desempenhariam um grande papel em um conflito Estados Unidos-Rússia, mas com a capacidade de pilotar o F-35, esses mini-portadores só complicariam as coisas para a Força Aérea e a Marinha russas. A Rússia supera os Estados Unidos em número de submarinos, com os Estados Unidos operando 68 contra 70 da Rússia. No entanto,
A modernidade é um problema com a frota de submarinos da Rússia e não se sabe quantos submarinos a Rússia pode realmente colocar no mar em caso de guerra dado o estado de logística ruim. Na Marinha Russa, em comparação, a frota de submarinos dos Estados Unidos está sendo constantemente atualizada com a aquisição do submarino de ataque da classe Virginia e está, em geral, mais capaz do que os barcos russos. Os Estados Unidos superam a Rússia em número de contratorpedeiros, com 92 contratorpedeiros de mísseis guiados contra 15 da Rússia. Embora em menor número e desarmado pelos principais combatentes, a Rússia tem uma frota muito maior de embarcações menores, o que pode representar uma séria ameaça se agrupados ou usados para assediar as linhas de abastecimento dos Estados Unidos. A Rússia também montou seus mísseis de cruzeiro calibre em navios civis, o que significa que qualquer navio russo pode ser uma potencial ameaça mortal para um navio americano incauto. No geral, as Forças Armadas americanas são maiores e mais capazes do que as Forças Armadas russas em 2022. No entanto, a Rússia alcançou um avanço em armas hipersônicas que os Estados Unidos ainda não alcançaram. E até começou a colocar essas armas em serviço. Isso dá à Rússia uma vantagem decisiva na abertura de qualquer grande hostilidade, embora sua economia fraca signifique que a nação não possa capitalizar totalmente essa vantagem colocando mísseis hipersônicos em números significativos. Essa é uma tendência que acompanha todo o board e se repetiu com o caça Su-57 quinta geração e o tanque T-14 Armata. Ambas as plataformas de armas apresentam ameaças mortais aos seus homólogos dos Estados Unidos, mas devido à falta de financiamento, a Rússia foi forçada a adiar quaisquer compras significativas por anos, ou nunca. Hoje, a Rússia enfrenta uma crise de modernidade, já que suas forças herdadas estão sendo rapidamente superadas tecnologicamente por rivais em potencial. No entanto, os Estados Unidos têm seus próprios problemas tecnológicos. Uma dependência excessiva da tecnologia pode se tornar uma vulnerabilidade crítica para as Forças Armadas dos Estados Unidos caso seu satélite ou as redes de comando e controle sejam comprometidos. Um vício em tecnologia pelos Estados Unidos também levou a um legado de aquisições de armas no pós-anos 2000 que é francamente catastrófico. Afunilando bilhões e bilhões em tiros lunares após lançamentos lunares, os Estados Unidos não conseguiram trazer alguns de seus novos sistemas de armas nos últimos 20 anos até a maturidade total. As capacidades do F-35 são ainda tão em questão que tanto a Marinha dos Estados Unidos quanto a Força Aérea compraram quantidades significativas de F-15S e F-18 para compensar uma crise potencial. O Destroyers Umwelt e os Littoral Combat Ships foram completos boondoggles que custaram bilhões e deixaram a Marinha dos Estados Unidos na mão. A falha do programa Future Force Warrior deixou o exército dos Estados Unidos com poucas tecnologias de trabalho e um enorme desperdício de dinheiro do contribuinte. O foco em lançamentos tecnológicos erodiu significativamente a vantagem tecnológica dos Estados Unidos, e hoje os militares americanos precisam desesperadamente de novas plataformas de armas que podem não apenas igualar, mas superar aquelas que estão sendo desenvolvidas ou já em serviço com os exércitos da China e da Rússia. Gostou do vídeo? Deixa seu like e se inscreva para não perder mais vídeos como este. Agora confira como é insana a proteção do presidente russo. Te vejo no próximo vídeo e até mais.